Olá, boa noite. Hoje é 20 de abril de 2021 e vamos conversar sobre o livro Manual de Afogamento de Halidei Fernandes. Oi, Halidei. Opa, tudo bem? Maravilha, estamos aqui nesse momento lindo. Ontem foi aniversário do rei Roberto Carlos Sim. e Quantos anos mesmo ele tá? 80 Fez? anos. Ah, ele conseguiu. Hoje? Conseguiu. Com perna de pau e tudo. Isso. E compositor de canções bonitas, né? Ele é daqui do estado do Espírito Santo. Patrimônio, Verdade, não sabia. apesar de ter feito a, a carreira dele lá no Rio de Janeiro, né? Foi onde ele trabalhou e tal. Mas ele nasceu em Cachoeiro de Itapemirim, é o nome da cidade. Eu já ouvi falar, mas não sabia que era no Espírito Santo. Muito massa. Bacana. E na Sabe sexta... que era hoje que eu vi o pessoal postar? legal. Na sexta-feira foi aniversário do Alberto Caeiro, que é um heterônimo do Fernando Pessoa. E foi o lançamento do livro Manual de Afogamento, do Halliday. E aí, Halliday, como é que foi? Cara, foi bacana porque, na verdade, esse livro aí, né? Eu tinha feito a primeira remessa, mesmo que eu te enviei por e-mail, né? Tinha feito e tinha distribuído assim por e-mail mesmo, né? Porque na minha cabeça ele sempre foi feito para ser digital, né? E distribuí em Word mesmo. Aí eu fui inconveniente com alguns amigos meus, né? Enviei. Tipo, lê aí, por favor. Nem preciso falar nada, só ler, né? Alguns amigos meus e assim, eu tava satisfeito porque é o que eu queria, assim, naquele momento, né? Mas eu falei assim, bom, mas seria bacana. Aí, nesse meu tempo eu descobri a editora, no caso, né? Aí eu me interessei porque tava lançando livros digitais, né? Eu gostei muito da ideia de botar fotos de livros antigos, né? Eu achei muito inteligente usar como eu falo, em domínio público, né? Muito bacana. Aí calhou e eu enviei para vocês também, né? No caso, acho que tinha acabado de sair a Corpo Elétrico 1, né? Quando eu enviei. Muito legal. Pessoal que está assistindo, fala com a gente aí como é que tá o som, se vocês estão escutando a gente legal. Eu discuto bem. Também estou te escutando bem. Já levei uma dura da minha namorada aí, porque a gente atrasou um pouco, mas é porque eu não tinha a última versão do Instagram. Não sou das tecnologias. Mas estamos aqui agora vivendo esse momento lindo. É o que temos. Este momento, gente. Nunca nada além, nada quem. E, Halliday, conta de quando você escreveu os poemas, então. Pois é, isso aí foi. Eu sempre tive essa vontade de fazer assim, um livreto, né? Um livro, mas eu realmente nunca tive tempo. Eu sempre tentei me dedicar assim muito. Eu só estudava na época, né? Mas eu me dedicava muito assim à faculdade. E quando eu não tinha faculdade, eu tentava fazer nada, descansar ao máximo, né? Só que esse momento, esse período que eu comecei a escrever foi na pandemia, na verdade, né? Acho que muita gente começou a fazer várias coisas durante a pandemia, né? Porque o tempo que você trabalhava, o lugar que você trabalhava era o mesmo lugar que você fazia tudo de casa, né? E era um pouco confuso. E nessa confusão aí, eu acabei tentando criar outro, não sei, criar um outro hobby, algo assim, né? Porque eu sempre escrevia assim e muito avulso, e na pandemia eu me sentia agoniado, na verdade, nesse livro assim, surgiu de uma certa forma de uma agoniação que eu tinha, ficava muito agoniado com pandemia e tudo. A gente achava que era o quê? Ia ser 15 dias, né? Todo mundo até brinca assim, achava que era 15 dias. No início, minha professora, ela cancelou uma aula e falou assim, não, a gente vai cancelar por causa da Covid, né? Olha que estranho, por causa disso, aqui tão longe, né? Aí passou 15 dias a UFC baixou 15 dias de recesso. Aí um mês, e assim, né? Fui me agoniando com isso, na verdade, né? Achava que ia voltar em setembro, não voltou em setembro. Enfim, setembro do ano passado, né? E aí, no meio dessa confusão toda, eu comecei a pensar muito nos temas recorrentes, assim, né? De que eu sempre li, sempre pensei sobre. E aí, como eu falei, tem até naquela descrição do livro, né? Que tu botou no Instagram, é um série de meditações, é verdade, né? Surgiu como uma certa forma de
algumas meditações, na verdade, né? Tipo, eu pensava alguma coisa e aí depois de pensar muito, ela ia para o papel, né? Então surgiu, como diz aquela descrição, a partir de meditações mesmo, essa agoniação de pandemia, enfim, várias coisas, né? Teve um turbilhão de coisas nessa época, desde março do ano passado até hoje, né? Teve mesmo. E então fala pra gente do nome, por favor. Pois o afogamento, eu sempre, tem um poema, inclusive, tem um poema lá do livro, que é aquele que fala assim, que eu nunca vi, eu não estou acostumado com mar, com água, né? E é verdade, assim. Como eu sou do interior, eu fui ver o mar, assim, relativamente tarde, né? Aí eu lembro, assim, da primeira vez que eu vi o mar. Eu acho que quem mora muito, assim, perto da praia e tal, talvez não lembre desse fato, né? Que vai beber e tal. Eu lembro, assim, claramente quando eu vi o mar pela primeira vez. E, assim, a água sempre é um tema que me fascinou. Inclusive, recentemente eu vi alguns ensaios ou escritos, né, falando que, assim, como se a água na literatura, ela representa muito o inconsciente, né? Faz totalmente sentido, assim, juntando os pontos, né, ligando os pontos. E eu sempre tive esse fascínio por água, seja por mar, ou aqui no interior a gente tem muito açude, né, que é bacia d'água que a gente tem aqui no interior. Então, e o tema de afogamento, ele, não sei, sempre é muito. O livro ele lida muito com morte, né? Assim, de modo geral. Afogamento, ele é mais um desses, né? Mas ele meio que serve para, ele encapsula todas as mortes, né? Tem vários afogamentos ali. Então, o afogamento, ele surgiu, na verdade, ele é o quê? Ele é uma cristalização, assim, né, das duas ideias, de morte e de água, né? Dois temas que eu tava, nessa época de Covid, né? Tipo, morte tá todo momento nos jornais, televisão, na nossa própria vida, né? Eu tava nessa época, eu sempre tive muito problema com luto, né? Tinha perdido no ano atrasado, antes dessa pandemia, né? Tinha perdido dois entes queridos muito, muito próximos, né? E eu nunca lidei muito bem com luto e tal. E aí acabou que ficou na minha memória quando o Covid juntou tudo, né? Esse tema da água, ela remete muito à minha infância também, e a morte estava presente na época, né? E o afogamento foi uma forma, podia ter sido outra, né? Mas foi uma forma que calhou de eu misturar os dois temas na época, né? Por isso, o manual de afogamento. O manual é porque eu gosto de brincar com essa questão de gênero, assim, né? Um manual, só que feito de poesia, né? Eu achei, vai ser engraçado, não sei. Acabou saindo como manual de afogamento. Legal. Tem um disco dos Bugarins, a banda chamado Manual. Ele é uma música. Eu conheço a banda, mas não conheço o álbum. Ó, joia. E tem uma epígrafe, na verdade, duas epígrafes, né? Então, uma delas, as duas têm a ver com afogamento. Então, fala, por favor, sobre elas. Vamos lá, vamos primeiro para a menos importante, que é a do T.S. Eliot, né, para mim. A menos importante do T.S. Eliot porque eu descobri ele já na faculdade. Na verdade, assim, eu sempre escutei muito Bob Dylan, né? E tem algumas músicas do Bob Dylan que ele meio que menciona por cima o T.S. Eliot. E assim, antes de entrar na faculdade eu vi uma coisa ou outra, mas nada com atenção, né? E aí na faculdade, mesmo que eu estudo inglês, né? Vou dar uma exercitada aqui no inglês, né? Com as palavras assim mais rebuscadas. Aí eu fui pro T.S. Eliot, que é pro Wasteland, né? The Wasteland, que é o poema lá, um poema gigante que ele tem, né? E tem um trecho, ele é dividido por seções o poema. Uma seção é Death by Water, e em alguns trechos, né, ele fala Fear Death by Water, né? Que é algo que uma cartomante fala para um outro personagem do poema, né? E assim, eu lembro claramente dessa, desse verso me marcar assim na época, sabe? Porque, de novo, questão de morte e água, eu sempre sei, sempre ficou meio inconsciente. Esse Fear Death by Water, que é meio imperativo, né? Tipo, tema, né? Tema a morte por afogamento, me prendeu. E o outro, que é a epígrafe que eu acho mais importante, é da minha avó, na verdade, que foi uma das pessoas que eu te falei que eu não soube lidar bem com o luto, né? Porque, assim, não sei se é uma característica assim, de todo mundo, mas eu costumo, assim, quando algo assim acontece, eu guardo um tempo, né? Mas aí, se você guarda, depois vem tudo de uma vez, né? Pra você, esses sentimentos mais fortes, né? E aí,
eu guardei muito tempo e quando você guarda muito tempo, ele fica em você muito tempo, esse sentimento ruim, né? Luto ou tristeza. E aí, minha avó sempre falava isso. Na verdade, tem lá minha avó, mas isso é um dito popular, na verdade, né? Assim, aqui do Ceará, água não tem cabelo, né? Só que como eu vi por ela, é da minha avó também, né? E é engraçado que eu nunca tinha ligado essa, essa... Mas assim, esse cabelo não tem água, ele é dito de certa forma das mães do interior, para os filhos, assim, para os netos, de uma forma também imperativa. Tipo assim, pode soar engraçado, mas é assim, olha, toma cuidado que na água, se você não tiver cuidado, você vai morrer. Tipo, você não tem onde segurar, né? Mais ou menos. Né? Tipo o Alien no espaço, ninguém pode te ouvir gritar, né? E é dito de forma imperativa também. Então eu acho que essas duas epígrafes, elas têm o mesmo significado, o mesmo sentido, assim, só que são ditas de forma diferente, né? E também tá como epígrafe, porque tem isso no livro, eu acho, né? Tipo assim, tem umas coisas, uns conceitos que na minha cabeça eles são mais complicados para mim também, dito de forma assim, coloquial, né? Forma mais oral. Eu achei que calhou. E com certeza eu acho da minha avó mais importante que eu do que a série. Eu gostei muito da junção das duas. Ficou bem legal. Sim. E você tem algum poema aí para recitar pra gente? Tu prefere fazer logo os do Caeiro ou os do livro? A gente... Você que escolhe, a live é sua. Acho que a gente podia fazer, acho que no início, né, queria recitar logo os do Caeiro, porque, para quem não sabe, a gente decidiu lançar no dia do aniversário do heterônimo, né? Tu pode até falar um pouco, eu vi que tu estava falando um pouco sobre isso na live, a parte da astrologia, tu quer mencionar um pouco sobre os heterônimos? Então tá, vou contar essa história que foi assim, o Halliday escolheu o dia 16 de abril para lançar o livro. E o dia 16 de abril ele escolheu esse dia porque esse dia é o aniversário do Alberto Caeiro, que era um heterônimo Fernando Pessoa. Então existem os pseudônimos e existem os heterônimos. Existem os homônimos também, né? O Halliday sabe melhor do que eu porque ele Sim. estuda isso, mas eu vou contar menos. E aí, então, o livro foi lançado no dia 16 de abril. E como que a gente sabe que o aniversário do Alberto Caeiro é no dia 16 de abril? Porque o Fernando Pessoa, ele adorava astrologia e ele fez o mapa astral do Alberto Caeiro e colocou essa data de nascimento. Então, teve uma coisa legal também que a Entre Editora, ela, ela é uma editora que surgiu enquanto o Sol estava em Áries, né, durante um certo período do mês de abril. Hoje nós estamos aqui fazendo essa live, o Sol entrou em Touro e todos os lançamentos todos os três primeiros lançamentos da Entre Editora foram durante o período de Sol em Touro, de 2020. Mas enfim, então nós vamos agora recitar poemas do Alberto Caeiro. Por favor, Haliday, você vai primeiro? Então esse aqui é do livro O Guardador de Rebanhos, né? Que na verdade é o mais conhecido, né? Dos heterônimos. Tem fragmentos e tem outros livros. Esse aqui, quando tu me pediu pra gente escolher uns poemas para lerem, foi o que primeiro me veio à cabeça, também, talvez porque é um dos mais conhecidos também, que é o número 2, o segundo. O meu olhar é nítido como um girassol. Sabe qual é, né? Então vamos dar uma lidinha. Depois eu falo um pouco sobre o que é que eu acho que eu gosto muito desse poema, né? É o seguinte. Me ouve bem, né? Dá pra ouvir? Tá joia. Então, é o número 2, guardador de rebanhos. O meu olhar é nítido como um girassol. O meu olhar é nítido como um girassol. Tenho o costume de andar pelas estradas, olhando para a direita e para a esquerda, e de vez em quando, olhando para trás. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se, ao nascer, reparasse que nascera deveras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como num mal qualquer, porque o vejo, mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos.
Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo, e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Amar é a eterna inocência, e a única inocência é não pensar. Né? Bonito demais. Muito bonito. Né? Eu escolhi porque esse fragmento que me marcou, né? Pensar é estar doente dos olhos, né? Esse tom bucólico, assim, o Cairo ele tem um tom muito bucólico, assim, de natureza, né? E uma espécie de poema eu ia falar de progresso, mas é anti o que o progresso significava naquele momento, nesse momento, assim, né? Acho que a gente separa muito o mundo em estratos, né? E ele fala que você não precisa separar o mundo, né? Você não precisa ter uma epistemologia assim da natureza, porque a natureza só é, né? Você só recebe ela, né? E é muito bonito esse poema. Muito legal, muito obrigado, Holiday, por trazer esse poema. Quero mandar um coração para o Tata Aeroplano que passou aí na timeline, para todas as pessoas Bacana, que estão chegando também. bacana, E Tata. aí, ó, Tata, Mister! E então vou fazer uma leitura aqui de um poema também do Alberto Caeiro. Esse poema eu coloquei como a epígrafe final da zine Entre Ventos e Elementos. Então, é na verdade a epígrafe semifinal, porque a final mesmo é do Tata Aeroplano. Ó, e tá aqui então, ó. Essa daqui, opa, esse aqui. Vamos lá. Só a natureza é divina, e ela não é divina. Se às vezes falo dela como um ente, é que, para falar dela, preciso usar da linguagem dos homens, que dá personalidade às coisas e impõe nome às coisas. Mas as coisas não têm nome, nem personalidade. Existem, e o céu é grande, e a terra é larga, e o nosso coração do tamanho de um punho fechado. Bendito seja eu por tudo quanto não sei. Gozo tudo isso como quem sabe que há o sol. Guardador de rebanhos, número 27. Bacana. Mister S. O Tatá comentando aí, o Tatá muito feliz com a sua Tem um live do presença. Tata também. Só um último comentário sobre o Alberto Caeiro e o Fernando Pessoa para a gente voltar para o livro do Halliday, apesar do assunto ser maravilhoso. É que na sexta-feira também eu publiquei uma entrevista com José Correia, que é lá da Casa Fernando Pessoa, lá de Portugal. E aí, nessa entrevista, ele comenta assim sobre o Alberto Caeiro ele ser um heterônimo que meio que abandonou a filosofia e a busca pela verdade, essa busca tipo intelectual pela verdade, assim, sabe? Então eu achei que o poema que você trouxe, o comentário que você fez, talvez tenha uma sintonia com isso também. Sim. Eu dos heterônimos, ele não é o meu preferido, exatamente, né? Não porque seja ruim, é porque tem um que eu gosto mais, que é o. Agora ato falho, né? Não vou lembrar. Mas o que é mais modernista, esqueci, me faltou o nome agora. Entre os três. O Álvaro de Eu gosto muito do Campos, Ricardo Reis, Álvaro de Campos. Eu gosto muito do Ricardo Reis também, mas por causa do estilo. O estilo de escrita eu acho muito bonito também. Tem uma coisa meio bucólica também, né? Que é bonito. E Álvaro de Campos. Álvaro de Campos eu gosto bastante. Até porque tem o Tabacaria dele, né? Assim, que o poema. Tabacaria e Wasteland, que a gente comentou anteriormente, assim, são dois poemas assim, que de vez em quando eles me vêm à memória um trecho do nada, assim, que fica marcado. E uma emoção assim, mais assim, traz uma lembrança, né? Mas o Alberto Caeiro eu acho muito bom mesmo. E ele tem uma tradição, segundo Pessoa, né, também nessa loucura da cabeça de Pessoa. E o Caeiro é o mestre não só do Reis e do Campos, mas dele também, né, da ortonímia. Como se fosse uma pessoa interior que é meio que mestre dele também, né? Faz sentido também.
Não dá vontade de sair desse assunto porque ele é maravilhoso, né? Mas Sim, vamos falar um pouco mais do seu livro, qualquer coisa depois a gente volta e fala mais do Fernando Pessoa. O pessoal tá dando coração aí e não é à toa, né? O Pessoas era amorosa. mesmo maravilhoso. Sim, as pessoas do pessoa. Você quer falar das sessões, então? Porque o livro tem várias sessões, né? Tô aberto aqui. A gente vai falar de todas ou vou falando uma por uma? Como você achar bom. Show. Então, a primeira é o que? No prefácio, né? Esse no prefácio, eu falei, por que que tem manual no título, né? É uma brincadeira de gênero também, né? Esse no prefácio é brincar com o prefácio mesmo, né? O prefácio é uma seção do livro, então é um poema. Não tem, teoricamente não tem prefácio, mas tem, que é o poema, né? Então, esse, eu falei em uma das partes, uma das postagens sobre o livro também, que ele, assim, meio que engloba a ideia geral do livro, né? Porque tem uma seção que é basicamente sobre músicas, né? E tem uma, umas aspas aí que é When You Awake Inside, que é uma música do Rubel, né? Tá na música do Rubel, né? E tem as primeiros versos, né? Todo afogamento é um mergulho. Podia ser só isso, na verdade. Por muito tempo eu pensei que ia ser só isso, o prefácio. Mas aí me veio também essa parte do Rubel depois. Mas é isso. Você tem que encarar todos os outros poemas e todas as seções como um mergulho, né? De alguma forma em um tema, né? Toda seção tem um tema e em toda seção tem um mergulho nesse tema, né? Tem um pouco, um mergulho, um afogamento nesse tema, né? E afogamento porque também na descrita, né? A gente falou que assim todo afogamento é um mergulho, mas nem todo mergulho é afogamento. Pode ser superficial, né? Você pode se debruçar tanto. Então, além de ser um mergulho, é uma espécie de afogamento também, né? O afogamento, ele, assim, ele vem também numa espécie de descontrole, né? Às vezes você pensa em algo e você não tem controle sobre aquele pensamento, né? E o afogamento, imagina assim, é uma coisa que você não tem controle. Essa vertente de sentido que você não tem controle, né? E então de certa forma, tem um tema específico, mas a ordem ou então o que é falado nos poemas não tive muito controle não, né? Assim, eu só botei de uma certa forma controlada ali, mas não tive muito controle não. Só pensei em um tema, veio o poema, né? Nas meditações. E a parte de baixo é o When You Wake Inside, assim, quando amanhece a alma, é um aportuguesamento, né, da frase que está em, em parênteses. Parênteses não, em aspas, né? Então, por isso que esse é o prefácio. Ele, acho que prepara mais ou menos assim para o resto do livro, né? Então, esse é a primeira sessão. Só tem esse poema, né, na primeira sessão, com a imagem do mar, né? Quer fazer um comentário? Eu posso. Acho que você pode ir continuando. Só o único comentário aqui, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, talvez usando a caixinha de perguntas, fica mais fácil para ver ela, porque aqui no chat vai subindo as pessoas que entram, então a pergunta meio que some. Mas então, se tiver alguma pergunta, quem estiver assistindo pode, por favor, fazer. Fica meio apagado também, né, no layout aqui. Ele tem um pouquinho Então, que cola. a segunda sessão é no Rio, né? Mas eu tava pensando assim, putz, podia ser muito bem no clichê, porque esse no Rio vem daquela dos textos do Heráclito, né? Do tempo como um rio, né? Assim, o rio como, então, de certa forma, toda essa sessão aqui fala mais ou menos sobre o tempo, né? Inclusive, tem até um nome cronológico no primeiro poema, né? O relógio de vento atrasa o Carcará, usinas cronológicas Ceará, né? Tem até relógio cronológico, né? Então, o primeiro poema ele já traz essa questão do rio. Esse rio, então, eu estava pensando em tempo, né? De certa forma. E, inclusive, tem alguns poemas aqui sobre. Tem um poema sobre a cidade, né, que eu nasci, que é Senador Pompeu. Acho que é o poema, o quinto, poema quinto da sessão, né? Que é o Maitá, tem o Mar Branco, cadê? Como assim? Porque o Maitá era primeiro nome da cidade de Senador Pompeu, que é a cidade que eu nasci, né? É um nome indígena, que eu acho muito mais bonito que Senador Pompeu. Olha, Senador Pompeu, nome de quê? Nome de um velho, com certeza, rico, político da região, e o Maitá, que significa pedra preta, na língua indígena daqui. É muito mais bonito. Até vou fazer um coro para mudarem de volta o nome da cidade, para o Maitá. E fala um pouco sobre isso, né? Porque a cidade,
tem uma história assim que era uma cidade muito próspera no começo do século passado, e aí depois disso, ela porque ela era muito próspera por causa de algodão. Ela era plantava muito algodão aqui. E em certo momento teve uma praga aqui que dizimou toda a plantação de algodão e a cidade pereceu, assim, economicamente, né? Existe, mas em forma de comércio local, né? Mas não é mais uma potência, né? Tinha uma malha ferroviária muito grande aqui para levar o algodão daqui, né? E isso acabou, né? Ficou só os trilhos mesmo, e tem uma estação que é patrimônio assim, da cidade, mas não é mais uma estação de trem, né? Ela virou palco para outras coisas, para outras manifestações culturais, né? Então isso se acabou. E se fala mais ou menos dessa passagem de tempo. E outra coisa interessante é que menciona-se campos de concentração também. É, os campos de concentração judia, né? São referência aqui também na época de secas aqui do século passado, teve campos de concentração aqui em Senador, né? E foi um dos piores, porque era um curral que as pessoas faziam, os políticos faziam, né? Provavelmente um senador Pompeu da vida, né? As pessoas vinham com fome para um lugar, eles juntavam em um lugar só, você vai controlar os pobres em um campus para eles não irem para a cidade grande, né? Não virarem esmolés ou algo assim. É uma história assim que ficou apagada de certa forma por um tempo e agora ela foi recuperada, inclusive os casarões, que chamam os casarões, e o campo, onde foi o campo aqui em Senador, ele é patrimônio agora, né? Patrimônio histórico, que é bacana também. Aí esse poema em si, ele já traz um pouco dessa questão de tempo, né? Lembrar o passado da cidade, o que é agora, né? Então, essa primeira sessão, de modo geral, é isso, assim, fala um pouco sobre o tempo, né? Como eu falei, podia ser sobre, sobre o clichê do rio, do Heráclito, né? Mas a primeira sessão é isso. Acho que o Jonathan, Isso. meu amigo Jonathan, cobrei para ele participar. Obrigado, Jonathan. Não, ele perguntou, pessoal, onde eu posso adquirir o livro? Então, isso é bacana. Outra coisa bacana da editora é que os livros são digitais e gratuitos, né? Por ser independente, você faz contribuições para apoiar a editora, né? A gente tem nos posts, a gente tem uma chave de Pix, né? Que é o e-mail, e lá você bota o nome do autor que você quer apoiar, né? Junto com a editora. Você bota o nome do autor e faz a sua contribuição, mas você pode adquirir de forma gratuita. A gente tem um Medium, né, o Medium da editora, e você pode entrar no link na descrição, né, do perfil da editora, que você vai lá ter lá todos os links que você precisa, vários livros muito bons também, e aconselho, inclusive. Eu li todos os livros do catálogo que são muito bons, menos o meu, mas os outros são bons. A gente botou do Holiday só para os nossos parecerem melhor. Sim, Então, exatamente. só É uma boa estratégia de marketing. o Holiday, além de participar como autor desse livro dele, ele participou como revisor da tradução de um conto do Edgar Allan Poe, que foi publicado em março. Então aí, ó, já é a segunda participação dele, e além da participação na segunda edição da revista Corpo Elétrico, né, Holiday? Bem lembrado. Muito bacana a Corpo Elétrico. Inclusive, isso, vamos puxar um tema aqui do nada, né? Depois eu falo um pouco das sessões, volto só para as sessões. Por que que eu entrei em contato com a editora, né? Porque o nome da revista é Corpo Elétrico. Nessa época eu estava lendo muito Whitman, né? E eu canto Corpo Elétrico, né? Um poema do Whitman, assim, putz, me deu estalo, né? Inclusive, a gente vai concorrer já com a live do Hélio Flanders com Folhas da Relva, que começa às 9 horas. Mostra aí sua Mas, tatuagem pro pessoal, Holiday. peraí. É na perna? Vou falar que eu quero só mostrar minha tatuagem, não é no braço. Ah, no braço, então é mais fácil. Ó. Aí, ó. Holiday postou que tava vestido pra assistir a live, foi isso mesmo? Caralho. Pois é. Mas aí, minha namorada até perguntou, vale tu decidir tatuar uma coisa que tu acabou de ver, mas na verdade é porque eu vejo há muito tempo, né, o Walt Whitman, porque eu acho muito bonito mesmo o que ele escreve e como ele escreve, né, pra época. Nessa época dele tem dois poetas que eu gosto muito, que é ele e a Dickinson, a Emily Dickinson, que são dois estilos diferentes demais, mas que eu adoro muito, muito mesmo os dois. Né? Então foi por isso que eu entrei em contato com a editora também, né?
Legal, pessoal. Repetindo aí como o Halliday explicou, é assim, a Entre Editora, ela publica online e também publica o PDF, dependendo de como o autor escolhe. Então, o Halliday escolheu liberar o PDF gratuitamente para todo mundo também. Então, você pode tanto ler online quanto baixar o PDF através do link da bio, que está aqui no perfil da Entre Editora. E hoje, no dia 20 do 4, que lá na gringa é o dia 4/20, entrou no ar também o site da Entre Editora, que é entreeditora.com. Então ele ainda não está na bio, eu estou fazendo as coisas lá, mas vocês já podem entrar e ver o catálogo lá e também achar onde clicar para poder ler online e baixar o PDF. E aí então o Pix da Entre Editora é entreeditora@gmail.com e na mensagem do Pix você coloca o nome do autor ou da autora da obra, para a gente saber para onde vai. E, no caso, se for para a revista Corpo Elétrico, aí você escreve Revista Corpo Elétrico. E agradecemos e vamos seguir. Voltamos para o livro do Halliday. A próxima sessão, na verdade, a próxima sessão, ela é, na verdade, a Desculpa, primeira que Halliday, surgiu, chegou né? uma pergunta aqui, para não dizer que eu estou demorando, né? Então, a Cala Boca Magda Tudo bem. perguntou: cadê minha homenagem? Ah, essa demorou um pouco a chegar. Mulher, se acalma que é no final, mais pro final do livro. Então vamos chegar, vamos O, caminhando para chegar até o final, viu, Cala Boca Magda? Fique com a gente aí, ó, também. dá coraçãozinho na live. Muito obrigado. Mulher brava demais. Nossa. Então, a outra sessão, a próxima sessão, ela é o quê? Ela foi a primeira que foi pensada, porque de início era para ser sobre afogamento, sobre mar, literalmente, né? Assim, ia ser algo meio descolado assim, da minha realidade, na verdade, porque eu não sou muito de mar, né? Eu tenho uma história engraçada com o mar. Eu lembro que sempre me reclamei assim, sempre que você faz um teste assim, o que é que você era na vida passada? Sempre dá um rei, um príncipe, né? Uma vez eu fiz e eu sou tão sortudo que deu um pescador, né? Aí eu não gostei da ideia, eu vou seguir. Eu era um pescador na vida passada, né? Vou seguir com essa ideia. A outra Excelente pergunta é, ideia. o Jonathan perguntou, tem influência da física? Tem. A gente vai já falar sobre isso. É porque o Jonathan é um amigo que eu trouxe da física da faculdade. Então, o outra O sessão, Halliday, ele é referência bibliográfica tanto da física quanto das letras, né? Ele tá assim, uou! é verdade. Aí essa sessão, ela é em La Mer Mon Enfant, que é no mar, é um mergulho no mar, né? Um mergulho no mar. Então é isso. Essa sessão é sobre mar, literalmente, né? São alguns ensaios, assim, alguns exercícios de poesia mesmo sobre o mar, né? Os que temos o mar traz, que tipo de personagem tem nesse sobre o mar, né? Pensei um pouco nisso. Inclusive, nas postagens tem o Caíme, né? A música do Caíme. É meio isso mesmo, assim, meio uma como o Caíme fala do mar, eu sempre fico falando esses nomes grandes, né? Mas eu não me acho nada não, pessoal. É só porque são pessoas que me inspiram mesmo. E o Caíme, ele tem isso, né? De falar sobre o mar, de forma assim, muito bonita, né? Eu acho muito bonito Caíme. Eu lembro quando eu descobri Caíme, muito bonito. Me impactou muito. Então, essa sessão em La Mer Mon Enfant É só é uma sobre o mar observação, ele tava falando do Hélio Flanders, e é a primeira vez que o Vanguard fez um cover da música O Mar. Eles tocaram no show, assim, a música O Mar, do Dorival Caymmi. No outro dia eles acordaram, o Caymmi tinha morrido. Aí eles, nossa, foi tão meu, ruim assim. Mas depois, meu Deus, é verdade, é um cover muito bom. Você já ouviu essa deles vou fazendo essa? procurar. Não, não conheci, não É joia, conheço. é joia. Mas é mais rock do que Caymmi, né? Assim, a versão deles. É, né? É, sim, é mais animado, né? Tem a banda, eu acho, bateria e o violão, mas toca mais. Mas faz mais sentido. Você não vai fazer uma versão KM igual ele, né? Também É, já vai tem a para ser dele, popular. né? Pois é, faz mais sentido. A outra sessão, que é na Água do Balde, é uma série de metapoemas, né? São poemas sobre poesia, na verdade, né? E o primeiro poema, que se abre o livro, cai uma gota, abre a boca, cai uma chuva, é sobre
como eu pensei esse livro também, né? Porque ele é muito oral. Eu pegava muito mais referências orais, assim, do que escritas, realmente. Assim, como a fala da minha avó, né? Menino, água não tem cabelo, né? Essa prosódia, assim, de sítio, né? Acho muito bacana. Tu até mencionou um pouco, não sei se tu mencionou, foi o Manuel de Barros, né? É uma coisa, os primeiros poemas que ele tem um jeito de falar, assim, meio caipira, né? Que a gente até brincou. Então, esse Na Água do Balde é uma série de metopoemas, na verdade, né? Que tem umas brincadeiras, né? Tem uns poemas que são meio brincadeiras, assim, com pontuação, né? É mais experimental. Ah, e tem um aqui também tem um Whitman também, que é o poema quarto dessa sessão, que é Segue o projeto do Blab da Pav. Esse Blab da Pav é do Song of Myself também, do poema do Whitman, né? Que ele fala, o Blab da Pav é o quê? As vozes da rua, né? Então segue as vozes da rua, algo assim, né? Não basta ser lacônico, me faz lacônico, né? É sobre oralidade também, né? Segue assim, as vozes da rua, né? Para ser mais oral, pelo menos nessa sessão, né? A próxima já é essa aqui também é engraçado. Esse nas leis de propriedades cosmológicas, é meio que um haikai esse poema, né? Não um haikai formal, ele não tem nem as rimas de um haikai, nem como um haikai devia ser, que era para ser mais algo aberto, né? Ele é só inspirado mesmo, algo que um haikai mais ocidental, né? Assim, tem 3 linhas e tal, e tem umas rimas, tem uma rima AB, não, ABA, né? É só uma brincadeirinha e eu achei que é meio astronômico, astrológico, né? Não se preocupa, Lua, se a luz te toca, é tua, né? Também tem uma questão de aceitação, assim, né? Não tem medo se você achar que você não merece algo, assim, né? Porque se você acha que sim, né? Se você considera que sim, se essa luz te toca, é tua, essa luz, né? Esse poema eu fiz muito antes de ter esse livro, né? Ele foi inserido, na verdade. Talvez por isso ele esteja isolado, mas eu achei que a gente até escolheu uma imagem, né? Que é o que a Lua com a água, né? A Lua tem muita influência sobre a água de modo geral, sobre as marés e tal, né? Então acho que calhou bem, não foi por acaso. Ele estava antes, mas não foi por acaso que ele foi inserido também, né? Esse poema, aqui na página 29. Agora essa sessão aqui é a que eu vou falar aqui, que é a que eu mais gosto, é a mais divertida de fazer, que é com o Peixe Babel. Que é o quê? Eu peguei trechos de músicas, né? Quem for ler, eu não vou nem dizer quais são, não, porque é engraçado você não saber qual é a música. Mas são trechos de música. Aí eu traduzi o sentido assim na minha cabeça, depois passei de uma forma poética, né? Então esse com o Peixe Babel, o Peixe Babel é um bichinho do Guia do Mochileiro das Galáxias, que é um peixe que você bota no seu ouvido e você consegue entender todas as línguas, né? Ele traduz automaticamente o que está acontecendo. E aí, essa sessão são traduções poéticas assim de partes de livros, de músicas, né? Partes de músicas, na verdade. E tem esse. Então, deixa eu ver quantos poemas são. São 5, né? Então são 4 músicas. Não é sobre um poema, não é sobre uma música. 4 são. São 4 músicas, né? E 4 músicas que, assim como o Rubel, elas estavam martelando na minha cabeça nessa época, né? Falou alguma coisa, mister? Sinto que eu tô falando muito. Mas o livro é seu, né? Você que tem que. Pessoal, quem quiser saber alguma coisa aí, ó, do Holiday, pode fazer pergunta no chat ou usando a ferramenta de perguntas também que aparece aqui, tá bom? E Holiday vai falando aí. Bem lembrado. Tem uma pergunta do Jonathan também, que ele perguntou se tinha influência da física, né? Eu fiz uma loucura na minha vida, fiz um ano de física, né? Eu estudei mais ou menos um ano de física, 2 semestres. Nem completo, 2 semestres. E aí, só que eu sempre gostei, eu escolhi porque eu realmente gostava de, desses assuntos, né? De ciência e tal. E tem uma seção que é nas interações de natureza micro, né? Que a imagem que abre a seção, né? É um modelo atômico do Bohr, né? Porque e essa seção lida com o mundo micro, né? Meio quântico, mas não de forma científica, né? Assim, são pensamentos sobre esse mundo minúsculo, algo assim, né? O Jonathan tá falando aí que a gente foi pro show do Rubel junto, muito bom, em Fortaleza.
Ei, saudade de Muito show, bom. né, minha gente? Quem tá com saudade de show, dá Existe, né? coração aí, ó, por favor. Tá, coração, quem tá com saudade de show, manda um pix. Nossa, coitado das pessoas, né? Né, manda, pode mandar o Pix. Se não tiver podendo mandar o Pix, dá coração. Pois é, então nas interações de natureza micro é isso. É sobre, sobre forças da natureza ou coisas do mundo minúsculo, assim, né? Que a gente entende hoje como quântico, né? Mas é isso. E fecha também com a... Tu até colocou como legenda, né? Brasão de Niels Bohr para a ordem do elefante do reino da Dinamarca, né? Também sobre o Bohr, né? Abre com o Niels Bohr, fecha com o Niels Bohr, né? Totalmente, assim, inspirado em quântica, né? E essa sessão é isso, né? Eu tô querendo me apressar um pouco, porque vai que não chega no poema pra Teresa, pra aquela boca magra dela, aí fica ruim pra mim. Vai lá. Ela vai ficar brava. Né? Então, a última sessão é neles, né? Porque esse que é uma espécie de afogamento nas pessoas, né? Em certas pessoas. Tem um poema que eu fiz pensando nessa mulher, nessa pessoa, que pediu Então leia para esse ler o poema. pensamento. Vamos lá, está na hora de a gente ouvir a sua poesia. Vou abrir meu coração para a moça, né? De novo. Que é assim: alguns se jogam em paralelo e saltitam na superfície, mas eu me atiro para o fundo e bebo todo o sumo, me desfaz em erosão, faz favor, né? Ele era um poema até, ele tinha umas partes que outras versos que eu não me agradou muito depois, né? Eu tirei, eu achei que ficou melhor assim, inclusive. Mas foi pensando nessa mulher aí, nessa Teresa Magda, né? E tem outro que foi pensando no que eu e Teresa Magda fizemos, né? Que é no Eliot, que é o máximo que você vai achar de erotismo nesse livro, né? Que é: cai nela um pingo de mim, sai de dentro um pingo, que é um pingo de mim, pingo de gente. Um pingo de mim caiu assim dentro dela. Então parte meu visual no finalzinho, né? Que é sobre o Elliot, no caso, né? Mas esse neles é sobre pessoas de modo geral. Não só sobre pessoas que eu gosto, amo, como esses dois, mas tem pessoas também. Pode ter pessoas neutras para mim, mas é sobre pessoas de modo geral, né? Tem aqui Voz Amiga no Corpo Estranho, Etérnino, né? São sobre outras pessoas. E é isso. Essa é a última sessão, o neles, né? E a gente acaba com a contracapa muito boa. Eu adoro essa contracapa do com o escafandro. Eu realmente fiquei fixado nela. Eu achei interessante, assim, essa contracapa, porque com esse nome, Manual de Afogamento, e com a questão do coronavírus, de muitas pessoas morrerem, tipo, sem ar, elas não é o sem ar do afogado, né? Que, tipo, sem ar com água no pulmão. Mas É, é tipo, né? E aí, esse escafandro, às vezes a pessoa, quando vai ser entubada, ela precisa usar uns aparelhos, assim, né? cara, umas coisas horríveis de pessoa precisando ser entubada sem anestésico, sem estar inconsciente. Imagina. Pessoal, usa máscara, Eu não fiquei aglomera, agoniado. lava a mão, porque a situação não é bonita e pode não ser você, mas pode ser uma pessoa que você gosta, e pode ser uma pessoa que outra pessoa gosta, então pode ser uma pessoa. Pessoas são pessoas, Halliday explicou aí, ó, neles, pessoas. Vamos tomar cuidado, viu? E tomar vacina para quem chegar a hora também. Halliday, lê mais um poema aí pra gente? Caramba. A Carol, ela perguntou se tem algum que eu gosto mais. Não é que nem que eu gosto, é porque eu lembro sempre deles. Mas o que eu mais gosto mesmo são. Não é nem por causa do poema em si, como ele é feito, né? Porque são sobre pessoas que eu gosto muito, né? Então, por lembrar pessoas que eu gosto muito, me marca, né? Mas fora esses, que são meus preferidos, assim, de modo geral, né? Tem um fala um pouco sobre saudade, na verdade, o último, né? Quando eu fiz ele, estava pensando um pouco em saudade, que é qualquer dia desses, quando a distância for mais que um palmo, no mapa, tive um frasco de homeopatia, mas na memória d'água terá a minha falada no gargalo, né? Vai pelo correio, que o papel não me amasse,
Se menos, espero chuva e sintonizo um chiado no teu telhado. Tem a chuva também em questão de água, né? Tem até o tema, mesmo sem querer, o sistema da água vem, né? Mas eu também gosto um que por questão assim sonora, que é o primeiro das interações de natureza micro, né? Que é o quanta coisa não se vê. Deus está nos detalhes e a falta dele também. Quem vê tanta coisa, canta. Quem não vê, fala que é só detalhe, né? Quanta coisa, quanta. Eu também gosto desse. Sim. Eu gosto desse meu poema. Eu me sinto muito babaca falando assim, esse poema, claro que é muito bom. Não, acho que não acho que quando a gente diz que a gente gosta de um poema nosso, a gente não está dizendo que aquele poema é bom. A gente está dizendo que a gente gosta daquele poema. Que gosto, eu não vou nem continuar, mas todo mundo sabe. Sim. Lê mais aí, pessoal, a Holiday. Você conhece as pessoas que estão participando do chat, comentando? Isso. Dá oi para elas. Eu tô sendo. As pessoas estão tristes que que eu fiz poema só pra Tereza. Estão pedindo. O Jonas tá pedindo o poema que eu fiz em homenagem a ele. Dessa vez não tem, Jonathan, desculpa. Mas Infelizmente, próximos vai ficar livros pra aí, quem próxima. sabe, né? Ó. Você já Pois pretende é, vai escrever ficar mais, pra... Holiday? Aí no momento. Esse aí foi escrito já faz um tempinho, né? Eu andei escrevendo outras coisas mais avulsas, né? Assim, só quando me bate alguma coisa mesmo. Porque a gente também fica. Hoje, olha que engraçado. Hoje, se eu não me engano, não sei se foi senador ou foi congressista aí, ele falou que os professores são os únicos que não querem trabalhar nessa pandemia, né? Como se eu tivesse parado de trabalhar aí, como se eu tivesse muito que de boa. Inclusive, eu tenho escrevido pouco por causa disso, né? A gente está numa rotina aí meio maluca de pandemia. A gente não parou, não, né? Inclusive, trabalhei até com Covid ano passado, para ter noção, né? Tipo, com Covid, pouco de falta de ar, trabalhei, né? Então, aí, quando eu tenho um luxo assim, de um tempo extra, eu até escrevo um pouco mais, mas nada, não estou pensando ainda uma obra assim completa, né? Mas o João falou que gostou muito da imagem do peixe, que tu escolheu para o peixe Babel, né? Muito bonito mesmo. Assim, tem uns animais que provavelmente esse peixe ele é. Tu olhou se ele, tipo, ele realmente existe ou é só ilustração? Mas Então, vou falar para o eu tenho a pessoal um impressão que ele pouco das existe. imagens. Eu acho que ele existe como Isso, bacana. desenho e eu acho que ele pode existir também, mas vou ver. Então, as imagens, pessoal, são imagens de domínio público. Vocês já ouviram falar em domínio público? Domínio público é assim. Depois de algumas décadas, no caso pode ser tipo 7, né? Às vezes tem esse tempo de 70 anos depois do falecimento do artista ou do autor, dependendo da lei do país, aquela obra de arte se torna domínio público. Então, por exemplo, Shakespeare é domínio público no idioma original. Quer dizer que uma tradução de Shakespeare é domínio público. A tradução ela é o trabalho do tradutor ou da tradutora, e aí depende do ano, né, a realidade da tradução. Então essas Uhum. imagens elas são imagens de livros antigos, assim, livros do século XIX ou até anteriores. E por isso que a gente pôde usar elas no livro do Halliday, porque elas não possuem direitos autorais. O uso delas é completamente livre. Mas a capa, é interessante a gente falar, a capa não é Isso. desse caso, né? Muito boa, Halliday. Como que foi feita a capa? A capa, ela também é uma imagem sem direitos autorais, mas ela é uma fotografia recente que está disponível no site Unsplash, ou Unsplash, eu não sei como se fala, mas é com unsplash.com. E aí nesse site ele tem fotografias que são fotografias atuais, mas que o fotógrafo ou a fotógrafa escolheu oferecer gratuitamente, torná-la uma coisa livre de uso. Eu já utilizei fotografias desse site na revista Corpo Elétrico 1 e 2. Também tem no livreto Concreto Abstrato, do Igor Souza. E no livro do Halliday, essa imagem da capa, então, ela é uma fotografia que eu transformei em desenho usando o aplicativo Comica.
que pelo menos aqui no Android que eu estou utilizando, ele existe, eu não sei como é que é nos outros. Existem vários aplicativos para transformar as coisas em desenho. O Comica é um deles, e foi o que eu utilizei para fazer, ah, transformar a foto em desenho para a capa do livro do Halliday. Obrigado por lembrar, Halliday. Bacana. E eu achei muito bom. Inclusive, o nome e a capa, né? Elas são. A gente ficou o projeto gráfico, assim, de modo geral, ficou muito bom, né? Eu considerei, assim, ficou muito bacana. E lembrei também do projeto gráfico do Conto do Paul, né? Assim, que ficou mais noutra vibe, não tão preto e branco, mas a mesma coisa, né? Tu pegou fotos em domínio público, né? Também, inclusive, da mesma revista que foi publicada a primeira vez, o conto, né? Foi muito bacana, em vermelho, assim, muito massa. Questão de direito autoral, acho que você não pode, assim, utilizar, por exemplo, Shakespeare, acho que você não pode utilizar a tradução que já foi publicada, mas se você quiser fazer a sua, acho que pode, né? Isso, isso Tipo, aí. A pessoa pode botar traduzir, na mas ela Amazon, não né? pode pegar uma tradução feita por outra pessoa. Que foi como foi o nosso caso, né? O Edgar Allan Poe, ele está em domínio público. Ele faleceu em 1800 e alguns que eu esqueci, mas então já passou mais de 70 anos desde o falecimento dele. Então todos os textos dele em inglês, que foi o idioma que ele escreveu, são textos de domínio público. Aí eu fiz a tradução de um conto, o Halliday fez a revisão. Essa tradução e essa revisão não são domínio público. Essa é a parada. Eu acho bacana. A Carol perguntou se tinha algum poema que eu escrevi sem saber do significado mais profundo. Assim, acho que todos, né? Acho que não sei se é uma coisa de todo mundo, mas a gente só começa a escrever com um tema na cabeça, mas não sabe exatamente o que vai acontecer, não, né? A gente só sei. Às vezes é só uma brincadeira, você está fazendo uma brincadeira ali com palavra, né? Mas não tem nenhum significado assim mais profundo, não. Só você só vai fazendo, né? Seja uma coisa assim séria, seja brincadeira, a gente só faz. Mas aí, a questão de música, entrando nessa pergunta, a questão de música é uma coisa que eu faço assim naturalmente. A gente até brinca com os amigos assim, a gente fica fazendo tradução, cantando música de forró em inglês, assim, pra ficar brincando, né? Ah, faz Fazendo uma aí, traduções. faz uma, porque agora a gente ficou curioso. Não dá. Não vou conseguir, vou travar aqui. Então tá Mas bom. a gente, traduções assim. E aí esse Peixe Babel é isso, né? Assim, só vamos fazer brincadeira com música, né? Como é que seria essa música se ela fosse em português, né? Mas no mesmo estilo. Eu tentei botar no mesmo estilo, assim, da música. Então essa sessão acho que tem isso. E uma curiosidade, você De uma- escreve no celular, no computador ou você escreve no papel? Eu tentei muito tempo escrever no papel, mas eu odiava escrever no papel desde a escola. A escola me criou esse ódio, sabe? Eu sou da época da minha escola, que é a época que você copiava tudo. A professora escreve no quadro, copia tudo, né? Depois você copia tudo, ela apaga. Isso aí me criou certo. São, Essa época durou muito tempo, viu, o Henrique. Holiday? Essa época agora que chegou esse Sim, negócio de tirar foto do quadro. sim. E, pois é, e aí eu sempre, minha letra é horrível também. Eu sempre que nunca gostei muito não, de escrever em papel. Eu peguei realmente hábito quando eu comecei a ter, sei lá, assim, até mais simples, né? Então, computador, que eu podia escrever em Word ou então em notas mesmo, né? Esses aqui, todos foram feitos em notas, né? Isso é engraçado porque até isso ajuda pro tamanho do poema, né? Talvez se eu estivesse escrevendo num lugar maior, tipo um Word, um papel grande, eles teriam mais coisas, né? Mas como ele foi feito em notas, ele é mais curto. Mas também eu gosto desse tipo de poesia mais curto também. Acho que quando eu tento me estender muito, aí você acaba, eu pelo menos acabo me perdendo, fico saindo do tema, sei lá, fica estranho. Esses mais curtos, eu sou uma pessoa meio dispersa também. E aí eu acho que eu consigo focar melhor. Tá joia. Você vê o que o pessoal tá falando enquanto eu pego um pouco de água? Aham, claro. A Carol tá dizendo que o título é muito bom, mas é só porque ela me conhece, é só pra puxar o saco, que eu sei. Tô brincando, Carol.
E o Henrique, tem influência de mídias audiovisuais? Tem muita influência de música, tem muita influência de música, não sei se audiovisual de modo geral. Acho que mais de música mesmo, porque eu fico meio agoniado quando eu não tô ouvindo nada. Aí tem muita coisa de música. E acho que o Henrique tava falando, o Henrique também escreve, né? O Henrique escreve contos, escritos curtos, ele fala, com textos mais curtos desse modo, também faço assim, meio que despretensiosamente. Acho que só é legal você fazer assim, você sentar para escrever, achando que você vai escrever uma novelia ou algo assim, acho que você já começa mal. Começa errado, assim, você bota um peso que nem existe em você ainda, né? Eu acho que é tipo a pessoa não tentar imitar. A gente pode ter influências. Então, quando a gente está lendo muito um autor, pode ser que quando a gente vai escrever, a gente está um pouco parecido, mas não porque a gente está tentando imitar, mas porque a gente absorveu do nosso jeito aquela leitura que a gente fez daquele autor ou daquela autora. E para mim, assim, vou dar meu depoimento aqui então, né? Eu sinto muito que às vezes começa com um verso, e eu gosto de escrever no papel, mas eu acho que isso pode servir para outros meios também. Um verso, às vezes surge assim, puf, e aí aonde esse verso pode me levar? E aí esse é muito divertido também, muito legal. A Tereza tá aqui para não me deixar mentir, ela que convive comigo mais que. Acho que é a pessoa que mais convive comigo junto com o Elliot, ela fala que eu não consigo ficar num ambiente silencioso. Eu fico ouvindo música ou podcast o tempo todo. Não consigo, eu me sinto fisicamente mal, agoniado se eu estiver em silêncio, assim, não estiver fazendo nada. Aí eu boto sempre alguma coisa. Aí sempre fico preso a alguma coisa. Tipo, você escuta uma música há muito tempo, vai ficar um verso dessa música, né? Alguma coisa vai ficar presa. Tipo música de político, né? Querendo ou não, Essas você vai não, ficar. essas não, aí tem que procurar logo um antídoto, uma outra aqui, porque essas daí, essas são ruins. Vamos lá, gente, mais interações, mais perguntas. Haliday, fala aí coisas importantes também que você acha que estão precisando ser faladas. Cara, eu acho que o mais importante tu já falou, né? Porque eu sinto também, como professor, né? Eu sinto muito uma pressão de certas partes da sociedade para que volte aula presencial logo. Se já tivesse todo mundo vacinado, pode ter certeza que a gente já tinha voltado, né? Nem falta de vontade, né? Mas aí sem vacinação fica complicado. Só que eu escuto em grupos de professor gente, um colega de tal lugar morreu, né? Então, um familiar meu tá no oxigênio, tá entubado, né? Eu fico muito pé atrás e muito triste, assim, porque o pessoal que pede, geralmente, ou tem duas opções, né? Ou a pessoa, ela realmente acredita naquilo, é que eu discordo, mas entendo, ou ela tá sendo mal intencionada, né? Que é pior ainda, eu acho. Assim, ela sabe o que tá acontecendo, mas ela quer que volte, porque ela tá perdendo dinheiro, algo assim. Isso eu falo, não falo nem comerciantes pequenos, eu entendo muitos comerciantes ficarem assim meio agoniados com o lockdown, mas assim, grande empresário vai passar fome em pandemia? Não vai, né? Acho que essa é a Não vai, importância não também precisa. da gente sempre falar da importância do auxílio emergencial para que as pessoas possam fazer o lockdown, para que elas possam fazer o distanciamento, porque muitas pessoas precisam do sustento diário e não possuem recursos para não sair de casa. Então, sem o auxílio emergencial, inclusive o governo tem que dar auxílio para as pequenas empresas, ver isenção de impostos, ajudar as pessoas, porque o dinheiro existe, está aí no mundo e é necessário. Então, não vai dar só para fechar. Se não tiver auxílio financeiro do governo, as pessoas vão falar, eu preciso trabalhar, e aí? E aí a gente não vai ter nada para falar para elas a não ser que a gente está tendo que escolher entre morrer de fome ou morrer de Covid. Sim, é complicado. O Jonathan mudou um pouco o assunto. Ele falou, na verdade ele perguntou antes, né? Eu só vim ver agora. Se eu estava trabalhando em algum assunto no momento. É aquilo que a gente está falando, né? Não especificamente. Eu escrevo uma coisa ali, outra aqui. Eu fiquei pensando assim, putz, será que eu escrevo alguma coisa sobre Covid, mas eu não me sinto confortável. Acho que é uma coisa muito nova. Não consegui digerir muito bem, não.
que tudo está acontecendo, né? Acho que se eu fosse falar sobre algo assim, eu não ia conseguir, não. Porque recente e tal, a gente tá no meio disso tudo ainda. Talvez, quando passar, a gente vai ter mais obras sobre do que agora, quando a gente está nesse momento, né? E você faria alguma tradução, Holiday? Ah, com certeza. Eu tava pensando, eu tava pensando nisso. Eu tenho vontade de fazer de músicas também, né? Mas mais sério dessa vez, não pra mim, né? Porque aí eu tenho que respeitar um pouco a pessoa que tá fazendo a música. O problema é que músicas, de modo geral, você cai no problema de direitos autorais, né? Porque todos que eu penso assim são pessoas muito vivas ainda. Então eu não poderia lançar assim como Eu acho que somente assim se eu fosse O Bob Dylan liberou as músicas dele, né? Você soube disso? como pra. Eu acho que ele vendeu Você pra não, Universal. sabe por quê? Porque eu vi há uns anos atrás que tanto o Vanguard gravou um CD tocando Dylan, quanto o Maurício Baia também gravou um tocando Dylan. E aí eu fiquei, pô, se esse pessoal tá gravando tocando Dylan, eles não estão fazendo isso quebrando direito autoral. Mas depois a gente pesquisa aí e Eu não faz. sei, Se alguém souber, escreve aí, eu gente. não sei, eu não sei se ele liberou, eu sei que ele vendeu o acervo dele recentemente para alguma dessas empresas grandes, né? O Jonathan perguntou se eu penso em escrever sobre política. Eu penso em escrever sobre política, mas talvez um textão de Instagram ou de Twitter como poesia, não me traz essa paz, não. Talvez reclamando de alguém em algum post, mas em poesia, eu acho... Inclusive nessa época de ler poesias, né, eu fui ver assim, uns textos do Coleridge, que é um poeta inglês também, achei muito chato, exatamente por causa disso, assim, o estilo e os temas dele não me interessam muito, não. Eu acho que, como eu achei chato, eu não conseguiria fazer também. Mas vamos xingar bastante político em 2022, galera. É, vamos lá, gente. Vamos transformar aí. Estamos aqui fazendo a nossa parte através da arte, né? Que permeia aí as nossas vidas, não só a literatura, mas também a música, o audiovisual. E se você então quiser ler o livro do Haliday Fernandes online ou baixar o PDF através do link da bio, você pode fazer isso. Se você quiser enviar uma contribuição via Pix, o Pix é entreeditora@gmail.com e por favor, escreva o nome do Holiday na mensagem. Se você quiser fazer alguma doação para algum outro livro, alguma outra obra, escreva o nome do autor ou da autora da obra na mensagem. E se for para a revista Corpo Elétrico, escreva a revista Corpo Elétrico. Vamos lá, Holiday. Você acha que está faltando alguma coisa? A gente vai se despedir do pessoal. Acho que a gente pode se despedir, mas antes eu ia fazer só uma meia-culpa, que num dos posts a gente falei sobre alguns autores, não falei de todos, né? Acho que é importante a gente falar sobre os outros autores da editora, né? A gente tem o Juliano Ghost, né, que é músico e ele fez tem dois lançamentos, se eu não me engano, né? Você quer que eu Como falo do livreto. pessoal? Eu vou falar deles, então que eu já tô. Então tem o site da Entre Editora, ele está entrando no ar, tipo assim, já está no ar, mas está em construção, mas já dá para vocês verem. É entreeditora.com. Então vou falar aqui do nosso catálogo, pessoal. O primeiro autor que a gente publicou foi o Juliano Ghost, e então a gente tem três livretos dele e um livro maior que inclui os textos desses três livretos e inclui um prólogo que é inédito. E aí nós publicamos também o Silmar Saraiva, que foram textos que o Juliano Ghost trouxe, desse autor, Silmar Saraiva, e inclusive o Halliday foi a pessoa que fez o comentário dizendo que mais gostou desse livro. E ele tem coisas políticas nesse livro, Halliday. Fala um pouco do Silmar Saraiva e o livro dele. Pois é, por muito tempo eu achei que o Silmar Saraiva era um pseudônimo, heterônimo, não sei, do Juliano, né? Porque se eu lembro bem, é algo da cidade dele, né? É, O Silmar Saraiva. Não, não é uma pessoa, uma figura pública, né? E aí eu fiquei procurando Silmar Saraiva e não encontrava. Acho que tu que me falou quem que era. Ou eu vi em alguma das outras lives sobre quem era, né? Mas assim, eu não sei, tem umas coisas. Eu não sei por que eu gostei tanto do livro, mas eu gostei muito. Assim, tem essa questão, acho que tem essa questão de meditações também. São meio que meditações, eu enxergo assim, sabe? você falou que leu três vezes o livro, foi isso mesmo? Foi.
Mas eu gosto muito de livro assim, curto, porque eu falei, sou meio disperso, né? Eu gosto de ler a coisa várias vezes, pra perceber nuances, né? Mas os concatenados eu aconselho muito, assim. E são questões políticas meio que da época da última Constituição, né? Quando foi feita a última Constituição. Então, é uma política não tão recente, não tão tardia. Que, inclusive, eu vejo pouco escrito sobre essa época, né? Assim, essa política de 88. A gente fala muito de 64, que é óbvio que é importante, né? Fala muito da política de agora, e tem meio que um limbo aí dessa política dos anos 80, 90, né? Eu vejo pouquíssimo sobre essa época. É, os textos que chegaram, que se tornaram esse livro, se eu estou lembrando direito, o Juliano Gosch recebeu eles em 2014. Mas, então, eu não sei quando eles foram escritos assim. Mas então, continuando, depois a gente publicou a primeira edição da revista Corpo Elétrico. E aí nessa revista a gente tem poesia, prosa, entrevista e também artes visuais. Aí então publiquei Entre Ventos e Elementos, que é uma zine da minha autoria, com 20 poemas, e que também tem alguns desenhos, desses desenhos de domínio público. Aí depois disso, então, nós chegamos em Concreto Abstrato, do Igor Souza, que tem poemas, também tem textos em prosa, e aí nesse livro não são desenhos, são fotografias que compõem a arte visual. E aí depois teve Jardim dos Desastres, da Fernanda Pacheco, que inclui também prosa e poesia, e inclui imagens dos manuscritos da autora. Não de todos os textos, mas imagens de alguns manuscritos dela, que tem um jeito muito legal de fazer manuscritos de jeito circular. O Halliday falou que gostou muito desse também, né, Halliday? Dá pra ler no celular, você consegue ler assim, girando a tela. Bacana. Muito bom esse da Fernanda. E aí, depois desse, então, veio a segunda edição da revista Corpo Elétrico, que inclui também entrevistas, poesia, prosa. Tem também umas sessões chamadas A Primeira Vez que Eu. E aí, então, tem uma sessão que é a primeira vez que eu fui numa exposição de arte, né, fui numa Bienal, a Malu Maria escreveu essa. E tem a primeira vez que eu ouvi o disco do Strokes, pelo Zé Pi. E o Halliday participou na segunda edição da revista Corpo Elétrico, com alguns poemas dele, que estão também no livro dele, né, Halliday? Tem um que não tá, né? Foram 3 pra revista. Tem um que chama Abril, ou o tema que sempre volta, né? Que ele foi pra revista e tem 2 que são do livro. Mas tem um que não é. E que joia. Depois da segunda edição da revista Corpo Elétrico, a gente teve É um Rio que Perdeu a Sua Luz, de Jesus Sepúlveda, que foi publicado em 21 de dezembro, um momento astrológico muito importante. Algumas pessoas disseram que era de Aquário chegando. Estamos esperando a Era de Aquário chegar. Te queremos, Era de Aquários. Venha! Não demore. Não precisa, assim, desse tanto de coisa antes, não. Venha logo a parte boa. Aí, então isso tudo foi em 2020, gente. Nós publicamos 11, 11 obras em 2020. Em 2021 começou, a primeira publicação foi em 2 de fevereiro, com Entre Mortes e Passagens. Foi uma segunda zine que eu publiquei pela Entre Editora. E ela tem uma imagem do mar na capa, né, Halliday? Você reparou nessa parte? Tô vendo aqui as publicações. Foi com cômica também? Não, Entre Mortes e Passagens foi imagens antigas, de livros antigos. Bacana. Eu tô falando de Sepúlveda, eu acabei de comprar o Jardim das Peculiaridades. Tô louco que chegue. Ah, que Desde que eu legal! vi a postagem, tô esperando chegar. Nossa, que bom! Esse Jardim das Peculiaridades é um manifesto anarquista verde, anarquista Uhum. ecológico. Que bom, estou muito feliz, Halliday, acho que você vai gostar. E, Bacana. e aí depois a gente publicou, no dia 21 de março, foi A Máscara da Morte Vermelha, de Edgar Allan Poe, um conto de Edgar Allan Poe.
que eu traduzi e o Halliday participou fazendo a revisão, foi muito legal. E agora publicamos em abril, dia 16 de abril, o livro do Halliday, Manual de Afogamento. E aqui estamos, nesse momento lindo, que ontem foi aniversário do Roberto Carlos. Tenho que lembrar de uma coisa, desculpa. Abri aqui no site, agradecer a Lisa Slabhood, que fez a revisão. Eu quase que eu esqueço, não posso. Lisa é uma pessoa muito especial, assim, é uma amiga da faculdade, é super amiga, e eu confidenciei esse texto para ela e ela me ajudou, né, assim, na leitura, às vezes até na escrita também. Então, Lisa, obrigado, Lisa, de coração. Agradece mais gente aí, Halliday. Sempre. Eu vou fazer agradecimentos também às pessoas aqui que participam e apoiam, aos familiares, porque a gente nunca faz nada sozinho mesmo. E só conseguimos porque temos apoio de outras pessoas. Agradecer essa mulher. A Lisa acabou de entrar, que loucura, como essas coisas são, né? Lisa, acabei de falar de ti aqui. Tu aparece. Tava te agradecendo. E agradecer, acho que eu tenho que agradecer. Foi muito massa fazer esse projeto contigo. Agradecer a Tereza. Boa noite, Thiago. Thiago tava dando boa noite. Oi, Thiago, boa noite. E Tereza é uma mulher muito, Tereza, é uma mulher muito bonita, muito paciente também. E apoia a gente nessas besteiras aí que eu faço. Um abraço especial para ela e pro Jonathan, pro Henrique, pra Carol, que são meus amigos aí de, de loucura em Fortaleza. Valeu, pessoal que está assistindo, está comentando. E leiam o livro do Halliday. Foi o primeiro lançamento dele, né? Esse é o primeiro livro, né, Halliday? É. Eu acho muito bom esse tipo de digital, porque também é o livro que eu leio hoje em dia, eu leio muito mais digital do que papel, sabe? Eu achei que era mais da minha vontade, digital. Muito massa. Eu tenho. É muito bacana o projeto. Por favor, continua. Não, era só eu ia falar que a gente já tinha feito, eu gostei muito do projeto desse, mas também a experiência do Paul foi muito bacana, né? Tipo, a edição, diagrama, pensar sobre imagens, né? Ah, sim. O Halliday, além dele fazer a revisão da tradução, nesse livreto do Paul, eu fui enviando para ele assim, olha, Halliday, fiz a capa, o que que você acha? Você acha que tá legal? E ele foi me dando os feedbacks, dizendo assim. Então ele foi também essa minha companhia durante a criação do design, a pessoa com quem eu compartilhava e que tinha algum feedback além de mim mesmo, né? A galera tá animada aí, ó. O pessoal gostou agora. Luísa chegou para animar a galera. Ó, meu agradecimento também à Lisa por ter feito a revisão dessa publicação da Entre Editora. E eu queria ressaltar que eu fiquei muito feliz no mês do aniversário de um ano da Entre Editora, publicar a primeira obra de alguém, assim. Porque até então, quer dizer, teve o Silmar Saraiva também, né? O Silmar Saraiva também foi alguém que eu acho que nunca tinha publicado antes. Mas o Juliano Gosto já tinha publicado, eu já tinha me autopublicado e feito essas, essas impressões no formato zine, assim. O Igor também, a Fernanda também. O Jesus Sepúlveda, então, mais que todo mundo, que ele já. Acho que ele é o mais velho de todos, ele já publicou bastante. E aí foi muito legal trazer um autor novo, né? Tá dando alguma coisa aí no som, pessoal? Alguma coisa diferente? Aqui, não sei se tá. Aqui tá Agora normal, parou, por agora enquanto. parou. Ops, voltou. Mas tá. Acho que a gente podia então dar um abraço no pessoal, né, Holiday? Você pode ler mais algum poema seu, se você quiser, pra gente concluir. Deixa eu abrir aqui de novo. Tô com o site aberto. Deixa eu abrir aqui o Flip. Acho que
Eu aconselho mais vocês lerem do que me ouvirem falar, pessoal, que são poemas mais curtos e mais visuais, né? Mas, só um minuto, deixa eu ver, escolhendo um aqui, que eu não tenho lido ainda, né? Porque como são vários. Eu vou ler em completo aquele que eu falei que é mais sobre a cidade, né? Senador, que é o quinto da primeira sessão, que é da segunda sessão, no caso. O Maitá tem o mar branco cadê? E o sangue que enchia tua veia de ferro. E o nome mais rijo que o velho Pompeu. O campo que antes te... Eu gosto desse também, assim, porque eu tenho uma relação de amor e ódio com a minha cidade. Essa coisa de gostar, eu já ouvi falar assim que a gente tem que gostar das coisas que a gente coloca no nosso livro, porque se nem a gente gostar, imagina se mais alguém vai gostar, né? A não ser que seja um poema assim muito raivoso, que você fez só com raiva mesmo. Bom, então, pessoal, agradeço muito a presença de todo mundo, agradeço ao Holiday e Eu que agradeço. um abraço para todo mundo. Então, mantenham cuidado, apreciem arte e façam algum apoio pelo Pix se vocês quiserem e se puderem também. A gente sabe que não está fácil para ninguém. E boa noite para todo mundo. Boa noite, pessoal.